Hoje temos a grande honra de receber no Instituto Realitas mais uma pesquisadora. Nós temos aqui trabalhado muito recebido muito pesquisadores portugueses, e nós temos hoje aqui a grande honra de receber a professora doutora Sara Pereira, que é uma grande intelectual, historiadora portuguesa, escritora, e que foi minha colega de escola muitos anos atrás, quando ela estudou aqui no Brasil. E ela é notabilizada entre diversas atuações, entre os seus diversos livros, né, de grande sucesso, por um estudo sobre Carlota Joaquina, que é alguma coisa que diz muito a nós no Brasil. Já Carlota Joaquina andou por aqui e o folclore em torno dela é grande, expressivo, principalmente na cultura popular brasileira, e uns estudos sobre São Tomé e, atualmente, estudos muito interessantes sobre o destino de bibliotecas jesuíticas. Vocês sabem, jesuítas, nós falamos muito sobre jesuítas aqui. Os jesuítas foram expulsos do Brasil, e eles tinham bibliotecas importantes, e isso aconteceu em todos os lugares de onde eles foram expulsos. Então, inicialmente, eu gostaria de perguntar à professora Sara sobre a sua vida profissional, como é que isso começou, como é que ela se interessou por história e como é que ela foi traçando seus passos profissionais ao longo da vida. Bom dia, quero agradecer imenso ao professor, este convite ao professor Edgar Leite, que foi uma alegria ter descoberto aqui um colega da escola. De facto, uma escola que me marcou muito no tempo em que vivi aqui no Rio, durante quase 5 anos, que também me marcou muito, e agradeço imenso este convite. Eu tinha tomado conhecimento do professor Edgar, não sabendo que tinha sido meu colega, naturalmente, através justamente dos trabalhos feitos, fantásticos. Até lhe enviei uma mensagem agora há pouco tempo sobre a questão da extinção da companhia, dos notórios rebeldes, não é? Do livro que escreveu, que é um livro notável, uma investigação hercúlea de fontes brasileiras e não só, sobre o processo de extinção da companhia, que é agora de facto um dos temas do meu coração e do meu interesse. Antes disso, de facto, quando terminei o curso de História na Universidade de Évora, fui convidada. Na altura ainda os mestrados eram relativamente recentes e entrava-se por convite, não é? E o professor Esteves Pereira, que é professor catedrático da Universidade Nova e que foi meu professor numa cadeira do seminário na universidade, convidou-me para fazer o curso de mestrado na Nova, História Cultural e Política. E quando eu estava a fazer o curso na Nova, quando estava a fazer o curso de mestrado, pensei num tema e o Brasil sempre ficou no coração, não é? E um tema de história, deparei, foi mesmo na biblioteca da Universidade Nova, a consultar personagens femininas históricas ligadas ao Brasil. Pronto, claro, Chica da Silva, não sei o quê, Carlota Joaquina, mas quem é essa personagem, não sei o quê, comecei a ler um pouco sobre ela. Claro, fantástico, não é? A personagem controversa, polémica, de um período extraordinariamente conturbado. Assim, eu quero estudar a Carlota Joaquina. Não havia bibliografia recente publicada, as últimas coisas eram a favor ou contra dos anos, quer dizer, do período republicano e depois do período liberal republicano e depois do Estado Novo, favoráveis, não é? Em relação a ela e ao Dom João VI, e de facto eu achei que valeria a pena fazer uma nova biografia sobre a Carlota, que envolvesse 2 aspectos. Por um lado, a questão historiográfica, não é? A maneira, eu chamei até o subtítulo que eu dei à tese, que ficou no livro, o livro depois foi publicado, e teve sucesso. Estava ontem a contar, pronto, que de facto 3 edições para uma tese de história numa editora comercial é uma coisa muito razoável. E o título o título do livro é Dona Carlota Joaquina e os Espelhos de Clio, não é? No sentido das visões historiográficas. Então, na realidade, a tese não é uma, são 2. E o meu orientador, o professor Esteves Pereira, disse-me a certa altura: você já fez investigação mais que suficiente, basta uma coisa
ou a atuação política, ou as visões historiográficas, mas eu já estava tão embalada. Demorou-me 5 anos a fazer esta investigação, foi a investigação que eu mais gostei de fazer, tirando agora esta da Companhia de Jesus, que realmente é muito apaixonante também, e foi fantástico, porque realmente a Carlota é vista muito como caricatura, não é? Sim, sim. E, portanto, a desconstrução dos aspectos políticos que ela teve, principalmente aqui no Brasil, em Portugal também, não é? Na parte da facção absolutista, do miguelismo, que é mais carlotismo até que miguelismo em determinado aspecto, enquanto ela está viva. E depois, principalmente, a atuação dela no Brasil foi relativamente curta, mas foi muito importante e podia ter sido determinante, mas não foi aproveitada, que é a questão cisplatina, não é? Que o Brasil arrastou a questão das províncias do Prata. Eles queriam tomar isso. Exatamente. Né? Eles queriam ter o poder sobre aquilo também. É a questão dinástica, não é? Porque quando o irmão Fernando VII é deposto por Napoleão, não é? Estamos no âmbito das guerras napoleónicas, a corte espanhola é presa por Napoleão, não é? A corte portuguesa desloca-se para o Brasil como uma finalidade de manter a soberania portuguesa, como o presidente nos Estados Unidos voa para o... é uma situação semelhante, não é? Portanto, a coroa é a sede da soberania e, portanto, estar livre dos inimigos é a maneira de estar liberta. A mesma coisa pensaram os conselheiros de Estado quando aconselharam Dom João VI a vir para o Brasil. E a estada dela no Brasil abriu uma possibilidade muito interessante, é porque ela era a herdeira da família real espanhola que estava em solo americano e, portanto, podia reivindicar o trono da parte hispânica das Américas e principalmente aquela que sempre tinha sido ali foco de conflito entre, enfim, no sul do Brasil, não é? O Paraguai, mesmo partes da Argentina, aquela região cisplatina, situação não resolvida desde da questão do Tratado dos Limites, não é? Portanto, sempre foi ali uma situação de conflito e de como é que se diz, de uma certa indefinição, e ela nessa altura, por moto próprio, mas também um pouco instrumentalizada, teve essa ideia de facto de fazer a candidatura dela à sucessão ao trono de Espanha, que não era uma questão fácil. E depois, no fundo, era o argumento que o Dom João também num período defendeu, de o Brasil poder arrecadar aquele espaço. Enfim, o Brasil era o país fantástico. Quer dizer, o Brasil teria domínio sobre a Argentina. Exatamente. Sobre a questão ali da cisplatina, da parte. Sim. E que seria realmente fantástico. E dentro daquele projeto grandioso que era, e que foi a vinda da corte para o Brasil, muitos conselheiros de Estado, principalmente o Sousa Coutinho, que foi um dos maiores ideólogos desse projeto, era que Portugal acabou. Portugal fica lá, aquele pequenino, nunca mais, provavelmente na nossa vida deles, não é? Íamos recuperar das invasões napoleónicas, né, da destruição que tinha sido causada, e portanto era ficarmos aqui, que era a melhor parte de Portugal, que era o Brasil. Essa era a grande tese. E foi uma pena que não tenha acontecido, pelo menos da maneira que podia ter acontecido. E a Carlota jogou um papel importante, de uma forma consciente, não é? Teve os seus agentes enviados a Cádiz, às cortes e tudo mais, nesse cenário. E pronto, essa foi o trabalho que fiz da Carlota, que já não pega há muito tempo, enfim, lá ficou, fez o seu percurso, é daquelas coisas, a gente depois escreve os livros e eles ficam lá, não é? Pois é. E essa foi a parte relativa à Carlota, que é uma personagem fascinante. Ainda um pouco maltratada, mas que, enfim, principalmente porque é julgado do ponto de vista moral. É que os reis podiam ter amantes e não sei o que, as rainhas não podiam, não é? Pronto. Porque ela tinha amantes. Provavelmente teria. Porque os filhos não eram do Dom João VI. Tudo isso. Claro que pôr em causa a reputação dela é pôr em causa a reputação da instituição monárquica, não é? Pois é, claro. Como a Maria Antonieta, pronto, por aí adiante. Portanto, é um instrumento político utilizado por maçons na altura, republicanos depois, é sempre a mesma. Mas que é curiosamente que, sendo correntes liberais, os próprios liberais e os próprios maçons utilizam argumentos perfeitamente conservadores, não é? Que é julgar a reputação das rainhas. Portanto, sobre esse aspecto. A dos reis ninguém julga,
Claro. Dom Pedro tinha não sei quantas amantes, não é? Só vários falando filhos, das coisas. vários filhos bastardos reconhecidos. Pronto, tinha. Mas é curioso isso. Dito isso, imagino que ela não fosse assim uma pessoa com quem eu, se fosse contemporânea, convivesse. Mas que era uma personagem interessante, era. Sim. Com certeza. Um outro trabalho seu que eu sei que é interessante, que é o Guia, né? Um livro sobre São Tomé e Príncipe. Parece que você vai preparar um sobre Goa também. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que é uma coisa interessante também. Vamos lá ver, nós vamos é assim um projeto de facto de há muitos anos, há 15 anos que a gente foi a primeira vez a São Tomé. Nós, um casal amigo, e de facto a primeira vez que fui a São Tomé foi assim agora utiliza-se muito esse termo, não é? Uma epifania. Epifania, apareceu, teve uma revelação. E para mim é explicável, porque São Tomé tem um pouco do Brasil, que eu adoro, não é? E tem um pouco da África, onde eu vivi também. São Tomé é uma ilha, né, isolada no Atlântico, sim, né? Duas. Na costa, são duas, São Tomé e Príncipe, na costa da África. Isso, né? Bem isolada, bem pequenina, com uma história muito atribulada. E é muito bonito, quer dizer, é um país atualmente um país muito pobre, mas que por ser pobre preservou muito da herança arquitetónica colonial, não só na cidade como também nas roças. Tem roças que foram, aliás, inspiradas nas fazendas do Brasil, não é? Mas que lá atingiram uma proporção e uma escala inédita. Estamos convencidos que aquilo não existem outras fazendas tão grandes como algumas em São Tomé. São Tomé e no Príncipe. E, portanto, entre o estudo das roças, da história, da beleza da ilha, por todas as razões que apaixonaram o grupo que começou a fazer o trabalho do guia, de facto, a ideia de fazer um guia turístico começou a desenhar-se. São Tomé não tinha um guia em português, tinha um guia da Brat, não é? Em inglês. E pronto, é daquelas coisas, quer dizer, um guia inglês tem as suas virtudes para os ingleses. São Tomé foi uma ex-colónia portuguesa e, portanto, tem um passado, não é? Tem um passado com Portugal. E a maneira de contar essa história é diferente num guia feito por gente que é de história. Eu e o António somos de história, a Ana, a mulher do António, pronto, das áreas áreas mais naturais, é veterinária, portanto trabalha na parte mais natural, parte da natureza, dos bichos e dessas coisas. E a Renata é socióloga e portanto o livro foi realmente o guia foi um trabalho de paixão para aquela ilha. A gente foi não sei quantas vezes àquela ilha, foi recolhendo informações. E trabalhámos, eu e a Renata trabalhámos já há muito tempo também na edição de livros, de revistas, de coisas. Portanto, surgiu como natural. O que para nós foi completamente surpreendente foi o facto de, quando saiu o guia, ele se ter tornado... A gente nunca tinha feito guias na nossa vida, pois não era não é? E muito menos que se ter tornado um sucesso. Não é? Pode parecer pouco modesto, mas é de uma escala realmente que para nós está fora de qualquer cogitação. Tornou-se realmente o guia mais vendido da FNAC, desde do topo da tabela. Saíam guias sobre Lisboa, de Fernando Pessoa, não sei o quê. E o guia de São Tomé, São Tomé, mas porquê São Tomé? Bem, também se explica um pouco. São Tomé hoje em dia é um país que é apontado como um dos 10 destinos de sonho do mundo. É lindo São Tomé? É muito lindo. Bonito. Vale a pena visitar São Tomé? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Agora está assim um pouco em cima do muro, não é? Está assim numa encruzilhada, por causa das questões naturais, não é? O Príncipe principalmente está muito, muito bem preservado, mas São Tomé não. Portanto, aquilo são tudo microclimas e micropraias e que, se não forem conservadas, não conseguem manter o turismo, não é? Portanto, mas tem sido um projeto interessantíssimo. Depois disso, já se montou um polo da Universidade de Évora em São Tomé, que faz formação pós-graduada, ou seja, faz mestrados, faz doutorados, faz pós-graduações. Temos 500 alunos hoje em dia, é muita gente lá a trabalhar. Foi muito elogiado pela agência de avaliação A3R, não é? Que esteve lá, teve uma equipa grande agora,
e foi muito elogiado o trabalho que está a ser feito pela Universidade lá. Aliás, eles disseram nunca tínhamos visto um trabalho feito por uma universidade pública portuguesa assim fora de Portugal. Em Angola, nada. Portanto, foi muito interessante e muito motivador. E depois também, pessoalmente, quer a Renata, do ponto de vista, portanto, da parte que faz parte deste grupo do guia, da parte da tese de doutoramento sobre a questão do cacau escravo, quer eu da parte da história da educação. Estamos agora a editar um livro bem grosso de história da educação sobre as fontes. A história da educação em São Tomé, desde o século XV até 1975, a independência. É um volume bem volumoso de fontes e de um estudo introdutório. Tem sido um trabalho muito interessante, quer dizer, estes últimos anos as energias têm sido muito focadas, de facto, para São Tomé. Enfim, e tem sido muito interessante. Tem sido, de facto, muito interessante. Parabéns. E Goa, você está querendo ir? Pois é, Goa é o projeto a seguir, se a gente tiver tempo. A gente também está com muitos projetos agora em cima da mesa. E Goa já era para ter sido há 3 anos atrás, tem sido adiado por causa das questões de São Tomé, que tem sido muito envolvente, todo aquele trabalho de São Tomé. E, portanto, neste meio tempo também se criou uma escola de hotelaria e turismo lá em São Tomé. Sim, recebemos aqui alunos de intercâmbio aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de São Tomé e Príncipe, que estudam museologia principalmente. Pronto. E eles fez-se um grupo grande ainda de 100 alunos da escola de uma escola de hotelaria que se criou com o Grupo Pestana, que é um grande grupo hoteleiro também, e com a Fundação Alentejo, e muito financiado, e portanto a ideia é depois continuar, ela falará melhor que eu, para de facto para a criação de uma escola de hotelaria em São Tomé. Faz muita falta essa parte da formação também. E a ideia também era um pouco de fazer, desde a formação profissional até à formação pós-graduada, não é? Um cluster nas áreas, que é o que São Tomé precisa, não é? Nas áreas do turismo, da conservação, do património, não é? Pronto, nestas áreas. Ainda não se conseguiu, mas enfim, não se consegue tudo. Goa, vamos lá ver, temos muita expectativa nessa viagem a Goa e nesse guia de Goa. Espero que saia tão bem, é um projeto muito ambicioso, é uma coisa muito mais lata, não é, que São Tomé. Uma coisa muito mais lata. Goa. Nós temos aqui grandes amigos. A Roma do Oriente, é assim uma coisa é logo uma foi. escala diferente. Mas vai ser o mesmo género, a ideia é fazer um guia que seja com a mesma filosofia que o guia de São Tomé, ou seja, a presença portuguesa, a parte histórica, a parte religiosa, a parte natural, no fundo, fazer a ligação do passado para o presente, sem cortes, não é? Pronto. Acho que é o projeto dos guias, é isso. Temos uma editora, que é a Pocket Tropics, não é? E pronto, e este também há de ser da Pocket Tropics, mas também para dizer agora de uma forma menos formal, a verdade é que isto é um projeto de amigos, não é? Quer dizer, nós e o António e a Ana, é um grupo de amigos e que vamos fazendo este projeto, tem a ver essencialmente com isso, não é? É um projeto que envolve amigos a fazerem um determinado trabalho, e isso é muito gratificante. Muitos jantares, muitas combinações, tem uma parte lúdica muito importante. E as coisas não se podem fazer sem essa parte lúdica. Sem dúvida. E, portanto, tem sido muito, muito gratificante. Uma outra questão interessante que você desenvolve, um trabalho teu, diz respeito às bibliotecas da Companhia de Jesus. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema. Né? Muito bem. De facto, nos últimos anos, por motivo de trabalho da história do próprio Colégio do Espírito Santo, o Colégio do Espírito Santo é um dos edifícios, o mais importante, a casa-mãe da única universidade que a Companhia de Jesus teve na província portuguesa. Pronto. De facto, tinha o Colégio da Bahia, que foi ganhando estatuto e no final praticamente estava equiparado, dava graus e tudo, como a Universidade de Évora, mas foi a única universidade que a Companhia teve na província portuguesa, que ia, como se sabe, quase também
nessa altura Portugal quase o sol não se punha, não é? Desde o Brasil até Macau, e portanto é muita coisa. Era uma universidade muito importante e tem sido, na realidade, tem sido a história do Colégio do Espírito Santo que depois me levou à história da biblioteca, que é uma parte sensível de qualquer colégio, uma parte fundamental. E interessou-me particularmente na história do colégio o período da extinção, enfim, também como aqui no Brasil e com efeitos ainda mais dramáticos, efeitos mais dramáticos do que em Portugal. A extinção da companhia representou de facto um corte, uma amputação. Eu que nem tenho, acho que não é utilizar termos médios, foi uma amputação de tal ordem no trabalho que estava sendo feito no campo da educação, não é? Do ensino médio, do chamado ensino médio, ensino que equivale hoje em dia ao ensino secundário, de tal ordem que está aqui o professor Edgar, quer dizer, no Brasil o refazer dessa estrutura educativa que existia, que ia desde as escolas de primeiras letras, não é? Portanto, de saber ler e escrever, e um trabalho extraordinário de ensinação com os índios, que isto era coisa para muitas outras sessões, porque é tão fascinante, diria, ASO, e a questão da língua geral, tudo isso são temas tão interessantes e hoje em dia tão na moda. É curioso, porque a companhia é muito moderna no sentido do termo. E, portanto, foi uma amputação tão grande que o Brasil demorou para aí 100 anos a se recuperar até surgirem as primeiras escolas públicas. Portugal não foi muito diferente, não é? A questão das chamadas reformas pombalinas foi, do ponto de vista cultural, não só na educação, mas na cultura, num sentido lato, foi tremenda. Poderá ter tido os seus benefícios, teve com certeza, mas esta maneira que os políticos adotaram um pouco, eu já vou à questão das bibliotecas, que os políticos adotaram um pouco em fazer tábua rasa para depois fazer os seus planos em cima do chão. Começar do zero. Isso. Vamos arrasar tudo, vamos arrasar o Morro do Castelo, fazer a avenida não sei o quê. Pronto, isso é terrível, porque para as gerações futuras e presentes é um apagamento da história, não é? E isso faz sempre com grandes custos. No caso da companhia, não só foi a destruição dos colégios e da estrutura educativa, como também, do ponto de vista cultural, foram essencialmente a questão das bibliotecas. Quase todos os colégios e casas de companhia tinham, isso está descrito em várias fontes, tinham sempre um recurso importante de livros. Os jesuítas são contemporâneos da imprensa. Eles nascem com os livros e com as bibliotecas e aproveitam essa cultura humanista e as ideias modernas que o humanismo traz, que são muito, muito, muito importantes e completamente modernas no ponto de vista atual. E a maior parte dos colégios e das casas da companhia tinha bibliotecas importantíssimas. No caso do Colégio do Espírito Santo, por maioria de razão, por ser a única casa, a única universidade da Companhia de Jesus, teria uma biblioteca que eu calculo, não existe nenhum catálogo próximo da extinção, do encerramento do colégio, um catálogo da biblioteca, da livraria grande, que era assim que se chamava, do Colégio do Espírito Santo, mas eu calculo, em comparação com o Colégio do Rio, do Colégio da Bahia, eventualmente o Recife, teria com certeza cerca de 15 mil livros, para mais, não para menos. O catálogo que eu descobri na Torre do Tombo é um catálogo chamado catálogos pombalinos, são catálogos depois do encerramento do colégio e da extinção da companhia. É um catálogo de extinção da companhia, não que é só em 1771, mas é um catálogo de 1760 e onde aparecem só 5.500 livros. A mesma coisa aconteceu com a da Bahia, a mesma coisa aconteceu com a do Rio de Janeiro, ou seja, são bibliotecas que são reduzidas à sua metade, numa altura em que, para se ter ideia, a Dona Leonor de Almeida, a Marquesa da Lorna, que é uma das figuras do século XVIII mais cultas de Portugal, a Casa da Lorna, tinha uma biblioteca que tinha cerca de 70 livros. Uma família
ilustra e ilustrada de Portugal, no século XVIII, tinha cerca de 70 livros, não é? A Carlota Joaquina tinha Rainha, que também estudei um pouco da biblioteca dela, encontrei o catálogo da biblioteca dela na Biblioteca da Ajuda, foi muito interessante, e tinha cerca de 300 livros. É considerada uma biblioteca fantástica, não é? E, portanto, 15 mil livros é um manancial de cultura que as pessoas... Hoje em dia não há uma escala para isso, não há maneira de medir. Portanto, a destruição sistemática das bibliotecas, por um lado, das bibliotecas dos colégios, por um lado ideológico, porque foram destruídas todas aquelas obras utilizadas na prática de ensino da companhia, não é? A prosódia, a gramática do padre Manuel Álvares, aliás, professor da Universidade de Évora. A Universidade de Évora tinha o privilégio da publicação das obras do padre Manuel Álvares, que era, também não temos noção hoje em dia disso, que era um best-seller, teve quase 500 edições. Não há nenhum autor que tenha feito 500 edições em não sei quantas línguas. Não se tem a escala de realmente a dimensão cultural que eles ocupavam no panorama de ensino, no panorama da cultura. E, portanto, a destruição destas bibliotecas foi um rombo incrível na cultura. Muitas, porque de facto os livros foram mandados abater, não é? De todos aqueles que, enfim, foi a Real Mesa Censória, que é instituída na altura, e que é ela que trata do destino dos livros que vêm dessas bibliotecas, são queimados, os livros são queimados. Foi a primeira grande queima de livros que se fez, penso que no mundo foi exatamente essa, grande, pronto, muito mais que todos os outros programas depois que se fazem na cultura, essa foi o primeiro ponto aí de destruição de cultura sistemática por razões ideológicas. A outra razão foi porque, na altura, no século XVIII, quando isto se dá, o destino dos livros, quando os colégios, quando os edifícios físicos são fechados, muitos deles ficaram dentro dos colégios, sem o bibliotecário cuidar deles, sem serem aqui no Brasil, quer dizer, com esta umidade, com este... Portanto, do Colégio do Espírito Santo, a descrição do Rio de Janeiro, a descrição que temos é que a maior parte deles foram-se destruindo quando eles, nas sucessivas visitas que foram feitas ao espaço da biblioteca, cada vez eram menos, iam sendo deitados fora, saqueados. Muitos foram dados, houve instruções, mas a gente não sabe o número também. Há um grande, enfim, a questão da extinção é uma questão politicamente muito controversa, mesmo para a altura. E, portanto, o destino dos livros, os livros representavam um argumento intelectual da companhia. E, portanto, o seu tratamento é específico, não é? Não se trata dos bois ou das vacas que a companhia tinha. É a questão essencial. É a tese essencial de que os jesuítas corrompiam a juventude e tinham um ensino atrasado. E, portanto, as bibliotecas são... Não é o argumento jurídico quase, não é? Se era ou se não era, pronto. Muitos dos livros foram, a gente sabe também, aqui no Brasil como em Portugal, dados a figuras importantes, sejam religiosos, sejam militares, sejam não sei o que, há vários excertos que foram dados. E o caso, só para terminar, o que é que me intriga em relação ao Colégio do Espírito Santo? É que nós não temos a história do colégio, do destino dos livros e em relação às outras livrarias de outros colégios, a do Espírito Santo foi ainda mais apagada. É muito difícil conseguir recapitular. A teoria que eu tenho hoje em dia é que muitos desses livros, os que não foram destruídos, estão hoje em dia na Biblioteca Pública de Évora, porque justamente a pessoa que estava à frente a tutelar a Real Mesa Censória era o arcebispo de Évora, Frei Manuel de Cenáculo, um bibliófilo, e portanto que os terá colocado na Biblioteca Pública, que abre em 1806. Mesmo assim foi uma perda muito grande na cultura. Quer dizer. É isso. Olha, gostaria muito de agradecer, professora Sara, essa sua presença aqui entre nós. Eu espero que as pessoas assistam esse vídeo, que é muito interessante. Vocês assistam, depois se inscrevam no nosso canal. Eu acho que vale a pena tomar conhecimento da tua pesquisa, da tua obra. Muito obrigada. E esperemos que na próxima vez, quando venha ao Brasil novamente, nós tenhamos outra conversa aqui sobre outros dos seus projetos interessantíssimos para que a gente possa divulgá-los aqui, tá bom? Obrigada ao professor Edgar Leite, ao Instituto, à Tâmara, não é?
está aqui a fazer aqui os trabalhos este trabalho impecável de comunicação aqui da recolha das imagens. E pronto, muito obrigado. Foi muito interessante falar destes temas para mim também. Obrigado.